Olá, povo de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presbítero Bruno falando pela misericórdia do Senhor. Querido, este canal ele tem o intuito de levar a palavra do Senhor. Eu estou aprendendo, tenha paciência comigo. Louvado seja Deus. Eu ainda não sei pregar, mas eu tento. Louvado seja Deus. E eu tento anunciar a palavra do Senhor, porque sabemos que a palavra do Senhor é o que liberta, é o que transforma, é o que muda o caráter do homem e das pessoas. Louvado seja Deus. Você que é novo aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação para que você receba os nossos próximos vídeos. Estamos aí postando semanalmente, uns 3 vídeos por semana, né? Estamos começando agora, mas vamos, pela misericórdia de Deus, colocar aí uns 3 vídeos por semana, falando da parte do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui sobre algo que me chamou a atenção. Estava eu aqui lendo a santa palavra do Senhor, na palavra, e aqui o Senhor ele me trouxe aqui no livro do profeta Jeremias. Louvado seja Deus. No seu capítulo 1 de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4, que diz assim, ó: veio a mim, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse-lhe eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Louvado seja Deus. Aleluias. Santo é o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui a palavra do Senhor ela chega a Jeremias, e Deus falando para Jeremias que escolheu ele desde o ventre materno da tua mãe. Louvado seja Deus. Antes de te formar, eu já te constituí profeta sobre as nações. Aleluias. Santo é o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, o profeta Jeremias, ele nasceu num vilarejo em Anatote, que ficava aproximadamente 30 quilômetros da cidade de Jerusalém. Isso há 650 anos antes de Cristo. Ele era filho de Ilquias, da linhagem sacerdotal. Ele tinha entre 19 e 25 anos de idade, segundo os historiadores, quando o Senhor Deus fala com ele. O Senhor Deus o chama, e o Senhor Deus fala para ele que desde quando constituiu ele, antes dele estar no ventre materno da mãe, Deus havia constituído ele profeta. Louvado seja Deus. Antes que ele fosse formado. Você pode imaginar a grandeza do nosso Deus? Antes que nós viéssemos ao mundo, o Senhor já tinha um plano estabelecido nas nossas vidas, na minha e na tua vida. Mas às vezes nós se deixamos levar por outros caminhos. Deus tem um plano para nossas vidas e a gente quer outro. Louvado seja Deus. Jeremias era filho do sacerdote Ilquias. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal. A naturalidade das coisas era que Jeremias fosse sacerdote, mais tranquilo.
o sacerdote ele tinha a função de instruir o povo, de ensinar. Mas Deus vai na contramão da coisa e avisa ele que chamou ele como profeta. Rebe Assou. Porque o profeta, muitas das vezes, ele tem que falar a verdade. Ele tem que ir e falar aquilo que Deus manda. E aí, meu amado irmão em Cristo Jesus, muitas das vezes, o profeta ele é mal interpretado. O profeta ele é mal recebido. Porque haja vista que as pessoas não querem ouvir a verdade hoje em dia. As pessoas não querem ouvir aquilo que Deus manda. As pessoas querem palavras que massageiam o seu ego. Ela quer umas palavras, profecias de bênção. Eis que você está recebendo uma chave. Eis que você vai receber um carro. Mas quando o profeta chega e coloca o dedo na cara da pessoa e diz: põe a tua casa em ordem, senão você... senão algo terrível vai te acontecer. Aí as pessoas já não querem. Esse profeta é um falso profeta. O que esse homem está dizendo? Então Jeremias ele começava a ter essa visão. Poxa vida, eu posso ser um sacerdote. Deus está querendo que eu seja um profeta. Deus está querendo que eu vá e fale, e eu vou ser mal rejeitado. O profeta, ele não tem amigo. Muitas das vezes o profeta, ele é solitário. O profeta que anda na verdade, que fala a verdade, ele é solitário. Muitas das vezes ele é rejeitado. É assim que funciona na vida de um homem de Deus. Aleluias. E Jeremias responde a Deus: ah, Senhor, eis que não passo de uma criança, nem sei falar. Mas Deus repreende Jeremias e diga: não digas, não sei falar. Não digas que não passa de uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás. O que eu te mandar falar, tu falarás. Arabacanda. O profeta ele tem que falar aquilo que Deus manda. Aquilo que o Senhor mandar você falar, você vai falar. Aonde Deus mandar você ir, você vai, Jeremias. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Eu sou contigo para te livrar. Não tenha medo do que eu mandar você falar, Jeremias, porque o que eu mandar você falar eu garanto. Eu sou Deus para te livrar. Eu sou Deus, quando abrir a tua boca eu te encherei. Ah, meu Deus, o Senhor Deus, Ele garante. Quando Ele mandar o profeta falar, o profeta tem que simplesmente ir lá e falar. Fazer aquilo que Deus manda. Não tem que temer a homem, não tem que temer a ninguém, porque Deus garante. Deus, se vier algo contra a tua vida, Deus ele é suficiente para te livrar. Não foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus não livrou eles de ir para a fornalha. Houve lá um decreto do rei, manda eles para a fornalha, e eles foram, mas Deus livrou eles do fogo. Deus livrou eles de ser queimado. É assim, meu amado, Deus não vai livrar. Às vezes, de você ser afrontado, de algo vir contra a tua vida, de um levante, mas Deus vai te livrar do acontecido principal. Deus vai te livrar, porque Deus ele é Deus. Deus ele é poderoso. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou a boca de Jeremias e disse: eis que ponho a minha palavra na tua boca. Deus fala para Jeremias: eu coloco as minhas palavras na tua boca, Jeremias. Não temas, não temas. Vai e fala, Jeremias.
Aleluias. E Deus fala para Jeremias: olha, que hoje eu te constituo profeta sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares e também edificares. Deus, ele constitui Jeremias profeta para arrancar aquilo que é mal, para ir lá e falar: essa tua prática, isso que você está fazendo vai te levar à ruína. Deus não está se agradando da idolatria. Deus não está se agradando dessa tua prática. Deus, ele chama Jeremias para ser um profeta, aquele que põe o dedo na cara, aquele que fala, aquele que não tem medo. Rakandaiassou. Então aí, meu amado irmão em Cristo Jesus, a partir de então Jeremias começa a ter visões. Ele profetizou no período muito conturbado pela idolatria do Oriente Antigo, mas durante a sua infância, um período que Manassés era o governador, tinha muita idolatria, só que Jeremias, ele cresceu num lar sacerdotal, num lar onde se temia a Deus, um lar onde as pessoas eram tementes a Deus. O importante é o teu filho, ele crescer num lar onde se teme a Deus. O importante é você mostrar para o teu filho o caminho a qual ele deve andar. O que é que você tem ensinado para os teus filhos? Qual o caminho que você tem levado? Por onde você tem mostrado? Você sabia que as suas atitudes, as tuas condutas, ela reflete muito nos teus filhos? Muitas das vezes, se eu tenho dentro da minha casa e começo a falar palavrão, e falo palavrão em cima de palavrão, os meus filhos vão ver e vão começar a falar palavrão. Por que eles começam a falar palavrão? O meu pai fala, a minha mãe fala. Então, se o meu pai fala e a minha mãe fala, pode. Aí eu começo a beber na frente dos meus filhos. Vai chegar uma época que eu não vou ter moral nenhuma para repreender os meus filhos quando eles quiserem beber. Mas eu aprendi com o Senhor, meu pai. Eu aprendi com você, minha mãe. Eu via. Ei, começa a consagrar o teu lar. Começa a consagrar a tua casa. Começa a consagrar os teus filhos. Aquilo que você tem feito, que você sabe que desagrada a Deus, procura não fazer na frente dos teus filhos. Procura fazer em lugares onde eles não vejam. Para que os teus filhos vejam em ti só as coisas boas. Não deixe os teus filhos absorver as coisas ruins a qual você pratica. Porque certamente, lá na frente, isso pode influenciar no futuro, no crescimento, na vida desta criança. E Jeremias, ele cresceu num lar de sacerdote, onde se temia a Deus, lá e a sé, com Maraiassou. Ele recebeu conhecimentos da lei dos profetas antigos, como Isaías, Amós, Oséias. Ele tinha conhecimento desses profetas, porque o seu pai ensinava ele no caminho que ele devia andar. Laiassou. O nome Jeremias, meu amado irmão em Cristo Jesus, significa Deus exalta, Deus eleva, Deus levanta. Eu quero profetizar nesta noite que Deus vai levantar quem está caído, quem está triste, quem está abatido. Eu quero profetizar nesta noite que Deus vai exaltar aquele que está sendo humilhado, perseguido, aquele que já não tem mais força para caminhar. Ei,
Deus é contigo, varão. Deus é contigo, mulher. Levanta a cabeça, porque o Senhor Deus, Ele é especialista em exaltar. Aleluias! Deus ordenou a Jeremias: Jeremias, não case-se, não case-se. Por isso Jeremias, ele era um profeta solitário. Jeremias era conhecido como o profeta chorão. Jeremias sofreu muito, meu amado. Jeremias sofreu demais. Eu não sei se você que vai ver este vídeo, você está sofrendo por algo. Eu não sei se você que vai ver este vídeo, você tem chorado, você tem gemido, você tem sentido agonia, dores no teu coração. Mas eu quero te dizer esta noite, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, que Deus é contigo. Deus, Ele não esquece os seus. Deus, Rebiassou, Ramanassia. Deus, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele inclina ao favor daqueles que é obediente à tua palavra, que é obediente à tua voz. Imagine você, meu amado, que logo depois disso, Jeremias então, ele começa a ter visões. E nos diz a Bíblia que Jeremias viu cumprir todas as suas profecias. Rebia Candayasu, Lamandácia, oh aleluias. Eu quero compartilhar aqui com irmãos, os amados irmãos em Cristo Jesus, Jeremias 18. Vamos ler o 18. Aleluias. Não estava programado, mas vamos aqui, Jeremias 18. Louvado seja Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Jeremias 18, no seu capítulo 1, diz assim: palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Aleluias! Santo é o nome do Senhor Jesus. Aqui em Jeremias 18, o Senhor Deus fala para Jeremias: desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Então Jeremias se dispôs a descer à casa do oleiro. O artesão, aquele que manuseava o barro, aquele que fazia vasos com suas mãos. E aí Jeremias, ele passa a observar o oleiro, e o oleiro então ele está macetando o barro, ele amassa o barro, e aí ele coloca o barro na roda, lá e a sebe, como anaiaçou, e de repente, como um artesão, ele vai criando forma, ele vai dando forma àquele barro, ele vai dando forma por dentro, lá e assou, por fora, ele vai pondo a mão por dentro e ele vai aperfeiçoando o barro, e de repente se tem o molde de um vaso. Mas de repente o vaso, ele se estraga na mão do oleiro. E aí o que o oleiro faz? Ele torna a amassar o barro, ele torna a moldar o barro novamente, para fazer de novo. Raiaçou. Quem é o barro na mão do oleiro? É eu e você nas mãos de Deus.
Muitas das vezes o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos levantado, e a gente vai e começa com todo gás, com todo pique, com todo vapor. A gente entra num estado do primeiro amor, a qual nada é empecilho para a gente estar na casa do Senhor. A gente, faça sol, faça chuva, faça frio, não importa a distância, nós queremos estar na casa do Senhor. É quando nós começamos no primeiro amor, mas de repente todo esse gás ele vai se esgotando, ele vai se esvaziando, e de repente, meu amado irmão, a gente já está fraco. A gente já não consegue mais caminhar, não consegue mais prosseguir, não consegue mais andar. De repente a gente já não tem mais vontade de ir para a igreja, não tem mais vontade de pregar, não tem mais vontade de fazer a obra. E aí a gente vai murchando, a gente vai definhando. E quando isso acontece, é que nós, como o vaso, se estragamos. Sabe o que acontece? Aí o oleiro não amassa de novo o barro para fazer dele de novo. Assim somos nós nas mãos de Deus. É muitas das vezes quando eu e você estamos passando por processo, por situações, por levante, muitas das vezes nós estamos tristes, nós estamos amargurados, as coisas não vai, nós estamos sofrendo. É Deus nos apertando, é Deus amassando, é Deus espremendo, é Deus fazendo de nós um barro de novo. Só que aí Deus, Ele vai amassando, e Ele vai tirando as sujeirinhas que estão no barro. Ele vai limpando. E o tratar de Deus, ele dói, amado. O tratar de Deus, ele dói. Quando Deus começa a tocar em nós, o negócio fica estreito. Deus, Ele vai limpando. Ele vai tirando um carrapicho aqui, um carrapicho ali, porque Ele precisa reconstruir nós de novo. Ele precisa fazer de nós aquele que andava, aquele que falava, aquele que profetizava, aquele que não tinha distância, não tinha frio, não tinha tempo ruim, que a todo momento queria estar na casa do Senhor. Ele quer fazer de nós esse tipo de pessoa. É por isso que às vezes dói o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Ei, louvado seja Deus. Melhor estar na mão de Deus do que na mão de Satanás. Nas mãos de Deus dói, mas Ele é o nosso Pai. E o Pai corrige o Filho, porque Ele o ama. E o Pai repreende, e o Pai toca. Rabacandaiaçu. Se você estiver no mundo, estiver sofrendo a opressão do inimigo, sofrendo a opressão do diabo, é bem certo que se você clamar a Deus por socorro, Deus vai te livrar. Deus vai enviar anjo, Deus vai entrar a seu favor. Mas e se você estiver na mão de Deus? Se você estiver na mão do próprio Deus, nas mãos de Deus não tem como correr. Nas mãos de Deus vai ter que passar o processo. Nas mãos de Deus vai ter que passar pela peneira de Jeová. Nas mãos de Deus Ele vai ter que limpar. Ele vai ter que tirar o carrapicho. Ele vai tocar. Ele vai tocar.
Mas aí, louvado seja Deus, que Jeremias observa como o oleiro, ele pega novamente o barro, e agora ele já amassou, ele já espremeu, e ele volta a colocar novamente o barro na prensa. Raia Sou, no centro da prensa. E aí ele começa novamente a criar forma naquele barro. Ele começa novamente a fazer daquele barro um vaso. E aí ele vai moldando por fora. E ele vai enfiando a mão por dentro. E ele vai... Eita, labaxé. Candaia Sou. Deus, ele precisa fazer uma restauração de dentro para fora. Não é só por fora, superficial, é de dentro para fora. A mudança tem que começar aqui, é lá no nosso coração. É tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém de Deus. É tirar o ódio, o rancor, tirar o desejo contra a vida do próximo. A mudança é de dentro para fora. E aí o oleiro, então, ele vai dando forma àquele vaso. É assim que eu e você é na mão de Deus. Deus, ele quer nos transformar em vaso. Mas não em vaso rachado. Não em vaso trincado. Por acaso o Senhor Deus, ele pega um Duropox para colar o vaso? Não. Não é vaso rachado não, não é vaso colado não. Deus quebra, Deus trinca, Deus esmaga, Deus faz de novo. Vai ter que entrar no centro da vontade de Deus. Se quer ter algo com Deus, vai ter que passar pelo processo, não é de qualquer maneira. Aracandaiaçou. Muitas das vezes muitas pessoas estão na presença de Deus de qualquer maneira. Elas acham que estão enganando quem? Acha que os olhos de Deus não estão vendo. Muitas das vezes sobe no altar para pregar a palavra de qualquer maneira. Com uma vida de pecado, com uma vida errada de adultério, de pornografia, com uma vida de coisas ilícitas. Não. Tem que se consertar primeiro. Tem que entrar no centro da vontade de Deus. Tem que entrar na prensa. Tem que ser esmagado. Tem que ser moldado de novo. Para que Deus te faça um vaso de honra. Para que Deus cumpra na tua vida as promessas estabelecidas. Para que Deus te use nesta terra. Para que Deus faça de você um vaso cheio da graça, cheio do Espírito Santo, para que aonde você chegar, você profetizar, aonde você chegar, abrir a tua boca e o Senhor te encher, para você falar a verdade, para você não temer, não dar meia volta. O profeta, ele tem que chegar e falar aquilo que Deus manda. Não é passar a mão na cabeça, não é pôr mel na chupeta e dar na boca da pessoa, não. O profeta, ele tem que ser verdadeiro, ainda que aquilo vai te custar a amizade, ainda que aquilo vai te custar um emprego, ainda que aquilo vai te trazer perca. Mas você perder para anunciar Deus não é perda. Se você perder para anunciar a palavra de Deus, tenha certeza que lá na frente Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Meu amado irmão em Cristo Jesus, Deus, ele chamou Jeremias e Jeremias falou: não sei falar, eis que não passo de uma criança. Qual a desculpa que você tem dado para Deus para não exercer o teu ministério? Qual a desculpa que você tem dado para não fazer aquilo que Deus te ordenou, que Deus te designou? Qual a desculpa? Muitas das pessoas estão dando desculpa
para não fazer aquilo que Deus te ordenou, que Deus manda. Deus levanta a pessoa. Deus liberta a pessoa dos vícios. Deus dá um dom. Deus dá um nome. No mundo a gente tem apelido, mas Deus nos dá um nome. Deus faz de nós um vaso de honra. E Deus manda a gente ir lá e profetizar, e pregar a palavra, e orar por um irmão, e a gente não quer. A gente rejeita, a gente está negligenciando o nosso chamado, os nossos dons, que não são nossos, são dele. Ele nos empresta para que nós usemos em favor daqueles que são necessitados. Deus nos dá o dom da cura. Nós temos que orar pelos doentes. E muitas das vezes a gente não faz. Deus nos dá uma palavra. E aí a gente vê um irmão necessitado, passando por um processo terrível, uma situação. E a gente tem que ir lá e levar uma palavra de conforto da parte do Senhor. E a gente não faz. E a gente não quer exercer a nossa chamada. E a gente não quer fazer aquilo que Deus manda. O Senhor Deus, Ele nos desperta na madrugada para falar conosco, para que nós venhamos levantar e orar, para ouvir as suas instruções. Mas aí a gente, não é Deus não, está tão gostoso a cama, a coberta quentinha, até vira para o lado e não ouve a voz do Senhor Deus. Meu amado irmão em Cristo Jesus, nesta noite, que o Senhor Deus Ele possa nos despertar, que o Senhor Deus Ele possa fazer de nós um novo vaso, um vaso de honra, um vaso cheio da graça, cheio do Espírito. Não é um vaso bonito que fica lá de enfeite, que vem o pó e não faz não. É um vaso para ser usado, para ser cheio do óleo. É um vaso para ser usado, amado. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós somos o sal desta terra. Aonde a gente chegar tem que ser diferente, tem que haver o brilho, tem que haver algo diferente. Rebia sou. Aonde nós se chegarmos, nós temos que ser a luz. Se o lugar está em treva, ela tem que partir em retirada e ali prevalecer a luz. É a palavra de Deus a que tem que prevalecer nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus, porque nesse dia chamado hoje, Ele supriu as minhas necessidades. Ele me deu livramento, Ele me guardou. Ele foi na minha vida. Louvado seja Deus. E Ele é na vida de pessoas. E Ele é na tua vida. Glórias a Deus. Meu amado, não é fácil fazer a obra de Deus. Não é fácil. Por que fazer a obra de Deus? Nós somos caluniados o tempo todo. Nós somos rejeitados. As pessoas se levantam contra nossas vidas, nos acusam de tantas coisas. Mas a palavra de Deus, ela nos garante a vitória. Ela nos garante, porque o Senhor Jesus, Ele nos diz que nós seríamos caluniados, chicoteados, levados à presença de governadores, de homens da lei, por amor ao teu nome.
É por amor ao nome de Cristo que nós somos perseguidos. É por amor ao nome de Cristo que nós somos caluniados. Mas glória a Deus por isso. Tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele diz que nós também venceríamos se nós estivermos firmados nesta palavra. E esta palavra, ela liberta, ela transforma e ela molda o caráter do homem. Por isso, todas as vezes que tiver a oportunidade de falar do amor de Cristo, fale, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Eu glorifico a Deus por esta oportunidade, louvado seja Deus. Fique com esta palavra no teu coração, que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que Deus faça resplandecer a luz sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Você que está caminhando, glória a Deus, continua firme na caminhada. Você que retrocedeu por uma intempérie, por uma dificuldade, volta aos caminhos do Senhor enquanto há tempo. Volta a caminhar, volta a buscar, porque Deus tem coisas boas para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Você que ainda não conhece a palavra, você que ainda não é cristão, que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que você tenha oportunidade de conhecer a palavra do Senhor. Meu amado, é tão gostoso você fazer aquilo que Deus manda. Deus, Ele abençoa todos vocês em nome do Senhor Jesus. Meu amado, você que puder, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações para você receber as notificações, dos próximos vídeos. Amém, meu amado? Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo.